Hoje estamos analisando um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Patrick Kenneth nasceu em 8 de setembro de 1863. Ele cresceu em Dungog, uma pequena cidade agrícola na costa centro-norte de Nova Gales do Sul. Na década de 60, Dungog era um pequeno assentamento rural com poucas casas humildes cercadas pela mata densa. A vida era difícil e os moradores precisavam ser autossuficientes, trabalhando muito para se sustentar. Nos anos seguintes, a mãe de Patrick, Maria, teve mais 7 filhos, 3 meninos e 4 meninas. Em 91, os Kenneths deixaram Dungog e mudaram-se para Springshaw, uma pequena cidade nas terras altas centrais de Queensland. O motivo da partida deles é desconhecido, mas há rumores de que fugiram das autoridades locais, que queriam interrogá-los sobre roubo de gado. Em Springshaw, os irmãos Kenneth seguiram vivendo como em Dungog, sempre entre o certo e o errado. Eram conhecidos por correr cavalos, suspeitos de furto de gado e roubo, mantendo a reputação de homens rudes e resilientes do campo. Patrick e James, os mais velhos dos irmãos Kenneth, eram famosos por sua teimosia, ousadia e coragem ao enfrentar qualquer um. Em 94, Patrick e James atraíram as autoridades após uma fuga ousada durante uma corrida de cavalos em Charleville. O dia nas corridas não saiu como planejado, deixando Patrick e James sem dinheiro para pagar dívidas. Em uma tentativa desesperada de resolver sua situação financeira, eles decidiram roubar 3 cavalos de corrida e fugir rapidamente. No entanto, o plano deles rapidamente desmoronou. Com a notícia do roubo se espalhando, os irmãos ficaram sob mira das autoridades locais. Apesar do processo por roubo, as autoridades pouco impediram que continuassem suas atividades ilícitas. Sem hesitar, os Kenneths ampliaram os crimes ao roubar um rebanho de gado. Eles contaram com a ajuda do pai, carinhosamente conhecido como Velho Kenneth, para levar as vacas roubadas até a cidade vizinha de Roma para vendê-las. Os irmãos queriam usar o dinheiro da venda para contratar um advogado. Como Patrick e James estavam convencidos de que poderiam se defender com sucesso das acusações, a confiança deles se mostrou justificada, pois o caso acabou sendo arquivado. Eles foram presos novamente por roubo de cavalos em janeiro de 95 na pequena Tambo, Queensland. No entanto, antes que as autoridades pudessem mantê-los atrás das grades, eles conseguiram escapar. Em seguida, desapareceram novamente no mato, retomando seu estilo de vida nômade. Demorou até o dia 8 de fevereiro para que as autoridades finalmente os encontrassem e, enquanto eles dormiam, invadiram o acampamento. Acordado pela confusão, Patrick tentou fugir, mas caiu do cavalo e um tiro foi disparado. A fuga de James foi frustrada quando ele bateu em um galho e caiu, impedindo sua fuga. Após a captura, os irmãos foram levados para Roma, centro administrativo de Maranoa, Queensland, onde ficaram presos aguardando julgamento. Durante o processo judicial, as provas contra eles se mostraram esmagadoras e eles foram considerados culpados de roubo de cavalos. Patrick foi sentenciado a 3 anos e James a 2 anos de prisão. O tempo na prisão aumentou o desprezo pela autoridade. Ao serem libertados, enfrentaram uma realidade perturbadora. A família havia perdido o contrato de arrendamento do terreno em Ralph Block, onde moravam, pois ele foi encerrado após inúmeras reclamações sobre as atividades duvidosas da família. Sem um lugar para morar, os Kenneths adotaram um estilo de vida totalmente nômade. Eles se aventuraram no interior, dormiram em barracas, confiaram em suas habilidades de caça para conseguir comida e enfrentaram os muitos desafios que vinham com esse estilo de vida difícil. Essa vida lhes deu liberdade. No entanto, enquanto vagavam pelas vastas paisagens de Queensland, inevitavelmente voltaram aos velhos hábitos e continuaram com o padrão de roubo de gado e de viver à margem da lei. 30 de março de 1802 foi um domingo de Páscoa. Patrick e James estavam em um de seus esconderijos favoritos, o Lethbridge Pocket. Foram com os irmãos mais novos e o pai e se instalaram no local isolado. Aninhado nas montanhas de Carnarvon, com encostas íngremes e um riacho profundo, o local era difícil de navegar e servia como refúgio ideal para eles. Para os Kenneth,
O terreno acidentado era natural, conheciam as montanhas de Carnarvon como a palma da mão e se sentiam à vontade ali. A distância de Lethbridge Pocket até a cidade mais próxima oferecia uma sensação de segurança, já que as milhas de natureza selvagem os protegiam de olhares curiosos e do alcance do mundo exterior. Mas os Kenneths não sabiam que eram seguidos. 9 dias antes, foi emitido um mandado de prisão para James e Patrick, e o policial George Doyle, com a ajuda de Albert Duke, gerente da estação Carnarvon Down, ficou responsável por capturá-los. Os dois homens estavam com um experiente rastreador aborígene australiano, Sam Johnson, indispensável na busca. Destes homens, só Albert Duke tinha experiência com os Kenneths. Ele e James já haviam brigado antes, terminando em agressão física, com James saindo muito pior, o que ele nunca esqueceu. Albert sentia o mesmo, desprezava os Kenneths por roubo de gado e aceitou rapidamente ajudar a rastreá-los. Quando os três chegaram a Lethbridge Pocket, Sam viu movimento na encosta oposta. 3 cabeças espiavam por trás de uma rocha. Eram Patrick, James e o irmão mais novo deles, Tom, de 18 anos. Sam chamou seus companheiros. Aqui estão eles. Os Kenneths já tinham visto o grupo se aproximar e, seguindo o pai, se separaram. O policial Doyle e Albert correram atrás de James, enquanto Sam prendeu o cavalo de carga e logo se juntou à perseguição. Ao chegar, encontrou o policial George Doyle e Albert Duke cercando James, que estava encurralado e sem saída. Enquanto tiravam James do cavalo, os homens pediram a Sam as algemas, guardadas na bolsa do cavalo de carga, para prender James Kenneth. Sam voltou a cavalo para pegar as algemas. Enquanto ele vasculhava os suprimentos, um tiro repentino quebrou o silêncio, seguido por mais 4 rápidos. Ele suspeitava que os tiros fossem do policial Doyle, mas e se não fossem? Ao notar o perigo de avançar, hesitou. Sem saber o que tinha acontecido, ele tomou a decisão rápida de ir buscar ajuda. Horas depois a ajuda chegou, mas não havia sinal dos Kenneths, do policial Doyle ou de Alberto Duke. Em abril, o velho Kenneth e seus filhos João e Tomás foram presos. Suspeitava-se que tentavam apagar os rastros de James e Patrick. Os 3 foram trancados na cadeia de Springshaw. A polícia alertou que Patrick e James já deviam estar bem longe e, se achassem um bom esconderijo, seria difícil capturá-los rapidamente. Mesmo assim, as autoridades seguiram buscando sem saber onde estavam o policial Doyle ou Albert Duke. Logo após prenderem Kenneth e seus filhos mais novos, o grupo de busca achou o cavalo do policial Doyle. Ao checarem as bolsas da cela, ficaram chocados ao encontrar ossos humanos carbonizados. Eles logo supuseram que eram restos mortais dos 2 homens e que os irmãos provavelmente os mataram. Colocaram partes dos corpos nas bolsas da cela para tentar esconder os vestígios do crime. Mas o cavalo, com sua carga horrível, acabou escapando e vagou até ser encontrado, a apenas 3 quilômetros de onde o policial Doyle e Alberto Duke haviam tentado prender os Kenneths. A busca prosseguiu, e horas depois o grupo encontrou cinzas de fogueira com ossos, dentes, botões e restos de um corpo. Com grande interesse da imprensa e do público, o comissário Perry Oakendon anunciou a descoberta macabra. Ele disse que seus oficiais acharam 3 pequenas fogueiras e manchas de sangue perto do riacho. Enquanto falava à imprensa, ele disse que 2 pares de esporas descartados no local foram recuperados e pertenciam ao policial Doyle e a Albert Duke. Ele disse aos repórteres que foram encontradas marcas de bala nos troncos das árvores. O comissário confirmou que, em sua opinião, as evidências indicavam que George Doyle e Albert Duke foram assassinados por Patrick e James Kenneth. A notícia dos supostos assassinatos se espalhou por Queensland, com manchetes sobre queima e desmembramento nas primeiras páginas de toda a Austrália. Uma recompensa de 1.000 libras foi oferecida pela captura dos 2 irmãos. A busca por Kenneth foi exaustiva. Quem estava na trilha sentia que perseguia fantasmas, como se a paisagem ajudasse a esconder os irmãos por quase 100 dias. Patrick e James fugiram ao amanhecer de 3 de junho, quando policiais e rastreadores nativos australianos acharam e surpreenderam seu acampamento.
atiraram nos cavalos e James foi capturado ao tentar fugir. Patrick os manteve afastados o máximo que pôde, disparando tiros de advertência com seu rifle e se escondendo na mata densa. Percebendo-se cercado, ele se rendeu. Os irmãos foram levados para Mitchell e escoltados de trem até Brisbane. James e Patrick Kenneth foram levados ao tribunal de polícia da cidade, acusados dos assassinatos de Albert Dalke e do policial George Doyle. O público marcou presença para ver de perto esses famosos bandidos do mato. Após ouvir várias testemunhas e decidir que havia provas suficientes para acusar os homens, Patrick e James foram colocados na prisão para aguardar seu julgamento. Eles só reapareceram em público em novembro, no início do julgamento. Assim como na audiência inicial, o tribunal estava lotado de espectadores que aguardavam ansiosamente o que iria acontecer. James e Patrick desceram as escadas das celas, cumprimentaram o advogado conforme o protocolo e sentaram-se em seus lugares. Edwin, Lilly e Stum foram nomeados promotores da coroa. McGrath chefiava a defesa. O Sr. Lilly explicou ao júri por que o policial Doyle e Albert Dalke procuravam os irmãos Kenneth e descreveu seus movimentos conhecidos. Quando Sam Johnson ouviu os tiros, o Sr. Lilly mudou o foco, explicando as áreas de Leatherbridge e relembrando os eventos de 30 de março de 1902, ele detalhou a descoberta nas bolsas de cela em termos sombrios. Voltando-se para o júri, ele afirmou que todas as evidências sugeriam que o policial Doyle havia prendido James Kenneth. Quando Albert Dalke viu Patrick na colina, foi atrás dele a cavalo. Nesse momento, o Sr. Lilly fez uma proposta. Patrick atirou em Albert Dalke e, ao tentar intervir, o policial Doyle teve o mesmo destino. Sam Johnson foi chamado para depor e o Sr. Lilly o interrogou em detalhes, pedindo que ele relatasse os acontecimentos daquele dia. Após as perguntas do Sr. Lilly, a testemunha foi interrogada pela defesa. O Sr. McGrath perguntou a Sam como ele sabia que era James Kenneth em Lethbridge Pocket, já que nunca tinha visto sua foto antes. Sam disse que o policial falou que estavam perseguindo James. Depois, o juiz pediu a Sam que identificasse os homens vistos naquele dia e ele apontou sem hesitar para os dois réus. O legista testemunhou em seguida. Ele relatou que as alforjes tinham carvão, cinzas, fragmentos de ossos, alfinetes, botões, pedaços de roupas e partes de corpos. Ele descreveu seu exame cuidadoso do conteúdo da bolsa e disse que identificou um pedaço de um crânio humano. Ao ser questionado sobre a presença de mais de um crânio, o legista disse não poder afirmar. Ele disse ao tribunal que encontrou fragmentos de vértebra humana e ossos da pelve, coxa, perna, mão e dedo do pé. Ele afirmou que, na sua opinião, os ossos provavelmente eram de um ou mais homens adultos, mas não podia confirmar se eram de mais de uma pessoa. Depois de 3 dias de depoimentos, o juiz questionou ao advogado de acusação como os dois réus podiam ser acusados juntos pelos mesmos assassinatos. O Sr. Lilly disse que a coroa focaria no assassinato do policial George Doyle, encerrando assim o caso da acusação. O Sr. McGrath, pela defesa, afirmou que faltavam provas para levar o caso ao júri, pois a acusação não comprovou a morte do policial Doyle, nem identificou os restos como sendo dele. Mesmo assim, o juiz manteve o julgamento. Quando chegou a vez da defesa chamar as testemunhas, tanto Patrick quanto James foram autorizados a falar em sua própria defesa. O que eles disseram surpreendeu muitos presentes. Os irmãos disseram que não eram responsáveis pelo crime e nem se aproximaram dos bolsos de Lethbridge no dia dos assassinatos. Afirmaram que estavam longe, ocupados com corridas de cavalos, e trouxeram testemunhas para comprovar. Isso ao fim da apresentação das provas pela defesa. Em suas alegações finais, o Sr. McGrath destacou a natureza circunstancial das provas e apontou inconsistências no depoimento de Sam Johnson. Ele questionou como Sam Johnson poderia ter visto Tom Kenneth naquele dia, já que Tom também havia sido visto a muitos quilômetros de distância. Após 3 horas e meia de declaração final de McGrath, Lilly pediu uma última chance de falar ao júri. Ele pediu que considerassem os Kenneths culpados, alegando que a defesa inventou depoimentos e criou uma conspiração para provar sua inocência.
Ele indicou as evidências, restos carbonizados nas alforjas e partes do corpo no fogo. Em seguida, ele perguntou: a quem mais poderiam pertencer? Após o resumo do juiz, o júri foi deliberar. Ao retornarem, cada jurado declarou seu veredito. Todos consideraram Patrick e James Kenneth culpados. Patrick foi questionado se tinha algo a dizer sobre por que não deveria receber a sentença de morte. Ele respondeu: sim, meritíssimo. Levantou-se e disse: sei qual será a sentença. Antes que a dê, afirmo: sou inocente. Espero que descubram minha inocência antes de eu partir deste mundo. Ao ser questionado, James olhou para o juiz e disse: sim, eu tenho, meritíssimo. Gostaria de comentar sobre seu resumo do caso hoje, pois acredito que não nos concedeu nenhum ato de justiça. Não tenho outra testemunha além de Deus Todo-Poderoso. Só posso recorrer a Ele. Sou inocente, isso é tudo o que tenho a dizer. Patrick e James Kenneth foram condenados à morte. Porém, em janeiro de 2003, James teve a sentença comutada para a prisão perpétua. 11 dias depois, seu irmão Patrick foi enforcado. James Kenneth passou 12 anos na prisão antes de ser libertado. Ele morreu em outubro de 40 e até o fim manteve sua inocência. Quando lhe perguntaram se ele realmente havia cometido os terríveis crimes de 30 de março de 02, ele respondeu: eu já disse antes disso, que sou um homem inocente. Sou tão inocente quanto o juiz. Há mais de um século essa tragédia abalou a Austrália, mas, todos esses anos depois, ainda há quem questione se Patrick e James Kenneth realmente mataram o policial George Doyle e Albert Doak. Em 12 de janeiro de 1903, a Austrália enforcou um inocente, certo? Olá e obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.